Imagine, por um instante, que você acabou de passar pela experiência mais traumática da sua vida. Você corre até a polícia. Bem-vindos ao canal Oculto Factual, onde mistérios e verdades se revelam. Inscreva-se e descubra um mundo de conhecimento oculto. Desesperado, implorando por ajuda, mas eles não acreditam em você. Em vez disso, eles te trancam numa sala, fecham a porta, ligam os gravadores e começam o interrogatório. As horas passam, as perguntas se repetem. O tom fica mais frio. Eles acham que você está mentindo. Até que, em silêncio, o xerife se levanta, caminha até a porta. Ele diz que vai embora. Então, as luzes se apagam. A sala fica completamente escura, mas o xerife comete um erro. Um único erro. Ele deixa o gravador ligado. O que acontece nos 10 minutos seguintes naquela sala vazia, entre dois homens aterrorizados que acreditavam que ninguém estava ouvindo, é considerada a prova mais arrepiante já registrada na história do inexplicável. Hoje, Dê likes, ajuda compartilhando. Se inscreva-se e ativa o sininho para receber os vídeos, senão eu vou pousar minha nave aí. nós vamos ouvir essa fita. Bem-vindos ao Arquivo 1973. Para entender o que aconteceu naquela noite de outubro, precisamos primeiro entender o mundo em 1973. Não era um ano comum. Era um ano em que a realidade parecia estar se desfazendo pelas bordas. Nos Estados Unidos, o escândalo de Watergate estava destruindo a confiança no governo. A Guerra do Vietnã chegava ao fim, doloroso, humilhante. E no céu, o céu estava estranhamente movimentado. O que os ufólogos chamam de a Onda de 1973 não foi um avistamento isolado. Foram dezenas, centenas de relatos. Policiais, pilotos comerciais, até autoridades locais. Luzes que surgiam, se moviam e desapareciam. O clima era de paranoia, mas no sul profundo, na pequena cidade industrial de Pascagoula, Mississippi, dois homens não estavam pensando em política, nem no céu. Charles Hickson, 42 anos, Calvin Parker, 19, operários de estaleiro, homens calejados, pragmáticos. O tipo de gente que não inventa histórias de fantasmas. Naquela noite, eles só queriam pescar. O que eles não sabiam é que aquela quinta-feira marcaria o fim da vida normal deles. Porque o que desceu do céu na margem do rio Pascagoula não foi apenas uma luz distante. Foi algo físico, algo real, algo que deixou marcas. E o mais importante, eles não foram os únicos a ver. Minutos antes, testemunhas independentes relataram luzes estranhas na mesma região. O palco estava montado para o caso mais documentado e, paradoxalmente, mais esquecido da década. Eram aproximadamente 21 horas. O som da água batendo no cais velho, o zumbido constante dos insetos e, então, um som diferente. Hickson descreveu como um zumbido sibilante, como o ar escapando sob pressão. Quando eles se viraram, a realidade quebrou, pairando a poucos metros do chão, uma nave em forma de elipse. Ela emitia uma luz azul pulsante, uma luz que cegava. Não havia janelas, não havia símbolos, nenhuma marca de identificação militar. Mas o verdadeiro terror começou quando a porta se abriu. Dê likes, ajuda compartilhando. Se inscreva-se e ativa o sininho para receber os vídeos, senão eu vou pousar minha nave aí. 3 entidades flutuaram para fora. Não andaram, flutuaram. E é aqui que este caso se separa da ficção científica da época. Eles não eram os Greys clássicos. A pele era enrugada, como a de um elefante. As mãos pareciam garras de caranguejo. E o mais perturbador, não havia olhos visíveis, apenas fendas onde deveriam existir boca e orelhas. Calvin Parker, o mais jovem, entrou em choque imediato e desmaiou. Charles Hickson permaneceu consciente, paralisado, não apenas pelo medo, mas por uma força invisível. Ele descreveu ser levado para dentro da nave. O corpo inteiro entrou em dormência. Lá dentro, um olho mecânico, flutuante, escaneou cada parte do seu corpo. Não houve mensagem de paz. Não houve filosofia cósmica, apenas um exame frio,
clínico e aterrorizante. E então, tão rápido quanto começou, eles foram deixados na margem do rio. A nave disparou para o céu. O silêncio voltou. Mas nada voltaria a ser como antes, porque naquela noite, eles deixaram de ser apenas pescadores. Eles se tornaram homens marcados. Parte 3. A prova da fita oculta. Aqui, entramos no núcleo mais perturbador deste caso. Em 99% dos relatos de abdução, a história surge anos depois, normalmente através de hipnose. Um método cientificamente questionável. Mas no arquivo 1973, a reação foi imediata. Eles não ligaram para a imprensa. Não ligaram para tabloides. Eles foram direto à delegacia. Até o xerife Fred Diamond. Eles estavam tremendo, chorando, visivelmente abalados. Diamond, um homem da lei, cético, achou que eles estavam bêbados ou tentando pregar uma peça. Ele os interrogou por horas e a história não mudou. Nenhuma contradição, nenhuma falha. Então, o xerife teve uma ideia: a armadilha. Ele colocou Hickson e Parker numa sala de interrogatório. Disse que a entrevista tinha acabado. Apagou as luzes, saiu, mas deixou algo para trás. Um gravador de rolo, escondido, ligado. Ele esperava ouvir risadas, confissões, algo como eles caíram. Mas não foi isso que a fita capturou. O áudio, que sobrevive até hoje, é angustiante. Calvin Parker, 19 anos, está rezando, soluçando, dizendo entre lágrimas: "Eu não quero passar por isso de novo." Hickson tenta acalmá-lo, mas sua voz está trêmula. "Eles podiam ter nos levado, filho. Eles nos escanearam." Eles falam da dor nos braços, do medo de serem chamados de loucos. Não há risadas, não há comemoração, não há um único momento de quebra de personagem. Se aquilo fosse teatro, eles mereciam o Oscar. Naquela sala escura, eles estavam revivendo um trauma real. Parte 4. A ciência entra em cena. No dia seguinte, Pascagoula virou um circo. A Força Aérea dos Estados Unidos, que oficialmente havia encerrado o projeto Blue Book, enviou investigadores. Não oficiais. Astrônomos, analistas, especialistas. Um deles mudaria tudo. Joe Allen Hynek, o cientista que começou cético e terminou convencido de que algo estava acontecendo. Ele interrogou os homens separadamente. Comparou relatos, detalhes, reações emocionais. A conclusão dele foi simples e assustadora. Esses homens estão dizendo a verdade absoluta sobre o que acreditam ter vivido. Mas não ficou só nas palavras. Hickson exigiu um teste de polígrafo. Ele queria limpar seu nome. O teste foi conduzido por um operador experiente da polícia de Nova Orleans. Resultado? Nenhuma decepção detectada. Eles passaram. Depois, vieram os exames médicos. Ambos apresentavam marcas de punção, irritação ocular inexplicável. Nada compatível com alergias comuns ou traumas conhecidos. Calvin Parker sofreu um colapso nervoso tão severo que precisou ser hospitalizado. Depois disso, ele desapareceu. Mudou de nome, mudou de cidade, fugiu da exposição por décadas. O comportamento exato oposto ao de um fraudador. Eles rejeitaram dinheiro, livros, filmes, entrevistas. Ficaram pobres. O arquivo 1973 não é sobre luzes no céu. É sobre o custo humano de algo inexplicável. Parte 5. O elo perdido e o ceticismo. Uma análise honesta exige ceticismo. Críticos sugeriram alucinação, sonho acordado ou delírio compartilhado. Outros disseram que poderia ser um projeto militar secreto, um protótipo. Mas essa teoria falha em um ponto crucial: as criaturas. Em 1973, não existiam robôs militares com aquela forma, nem com capacidade de flutuar em silêncio. E então, surge o elo perdido. Anos depois, pescadores a quilômetros de distância relataram luzes entrando e saindo da água, na mesma noite. Isso sugere algo ainda pior. Uma nave transmídia, capaz de voar e submergir.
E o mais intrigante, entre 2018 e 2019, novas testemunhas surgiram. Pessoas que eram crianças na época, que viram as luzes, mas foram proibidas de falar, por medo do ridículo. Com o passar dos anos, elas finalmente se sentiram seguras. Isso transforma o caso de 2 homens para um evento localizado de múltiplas testemunhas. Parte 6. Conclusão. O legado do medo. Pouco antes de falecer, Calvin Parker escreveu um livro. Nele, descreveu uma vida de pesadelos, sensação constante de estar sendo observado, problemas de saúde sem explicação. O arquivo 1973 permanece aberto, não porque temos respostas, mas porque as perguntas são desconfortáveis demais para ignorar. Não estamos falando de luzes vagas. Estamos falando de contato físico, sequestro temporário, trauma psicológico verificável. Se eles mentiram, levaram a mentira mais dolorosa da história para o túmulo, sem ganhar nada. Mas se disseram a verdade, então as implicações são aterradoras. Significa que, naquela noite de outubro, algo desceu ao nosso mundo. Pegou 2 de nós, analisou, como ratos de laboratório, e devolveu, quebrados. E se isso aconteceu em 1973, quem garante que não está acontecendo agora? Em algum lugar remoto, onde não há gravadores escondidos, para registrar o pânico.